Você sabe bastante bem que a sede da igreja, a matriz, vai precisar de um CNPJ. E as filiais, congregações e pontos de pregação? E o escritório e os demais estabelecimentos da igreja também precisam de um CNPJ para que a sua igreja ande 100% na mão da lei? No vídeo de hoje eu vou te ensinar um jeito rápido, fácil, barato e seguro para legalizar até o mais modesto ponto de pregação. Olá a todos, eu sou o Fernando Gamino, sócio do Jonatas Nascimento na Cartilha da Igreja Legal, um projeto que difunde conhecimento para que as igrejas andem na mão da lei e no fluxo da prosperidade. Se você ainda não baixou o PDF da Cartilha da Igreja Legal, clica no link fixado no primeiro comentário ou acessa cartilhadaigrejalegal.com.br. Até bem pouco tempo atrás, todos os estabelecimentos de uma organização religiosa precisavam de um CNPJ de filial. O CNPJ é composto por uma sequência de números que identifica a pessoa jurídica pagadora de impostos. Aquele 1000 ao contrário no final, ou 0001, que começa depois de uma barra, indica um CNPJ de matriz. Um CNPJ com os mesmos números, mas com final 0002, é o CNPJ da primeira filial. Um final 0003 é a segunda filial e assim por diante. Eu me lembro bem da campanha presidencial de 2018. O candidato Jair Bolsonaro vivia repetindo que queria tirar o estado do cangote de quem produz. Estava falando do empreendedor, é claro. E pouco tempo depois de eleito, fez diversos revogaços e apresentou a medida provisória da liberdade econômica, buscando cumprir essa promessa. Só que ele não parou por aí. Parece que esse espírito do governo Bolsonaro também começou com a determinação de tirar o Estado do cangote das igrejas. E nem foi necessário fazer nenhum projeto de lei ou um ato espalhafatoso. Todo mundo já ouviu alguma versão daquela história em que diversas pessoas tentam, sem sucesso, resolver um determinado problema, até que chega alguém bastante humilde, de cabeça branca, que matuta sobre o problema durante poucos minutos, pega um martelinho e resolve o problema com uma única martelada. Ao cobrar uma pequena fortuna, lhe perguntam por que ele estaria cobrando, sei lá, 10 mil reais para resolver um problema com uma única martelada em menos de 5 minutos. Ao que ele responde que a martelada custa R$ 1 e o conhecimento de saber onde dar a martelada custa R$ 9.999. Na minha carreira, eu já tive a oportunidade de ver como a classe política parece sempre ávida para ser vista como amiga das igrejas. Mas, geralmente, essa classe peca muito na técnica e eles acabam fazendo atos espalhafatosos que chegam até mesmo a prejudicar as igrejas. Vou dar um exemplo. O Lindbergh Farias, quando era prefeito de Nova Iguaçu, restringiu a imunidade tributária do IPTU apenas aos templos de culto, deixando de fora os outros imóveis da igreja, e ainda por cima condicionava o exercício da imunidade tributária a uma autorização do prefeito. Isso era ótimo para conseguir aquelas fotos usadas em campanha ao lado de pastores, padres e pais de santo. Mas é aquela situação, é bom para o marketing do político e é simplesmente péssimo para as igrejas, né? Por outro lado, o governo Bolsonaro é tão ruim na sua comunicação social que nem os seus principais integrantes têm ideia do bem que ele fez às igrejas com uma simples medida no primeiro ano do mandato. E o fato da comunicação ser tão ruim faz com que a maioria das igrejas nem saiba do grande potencial que a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, de número 1897, de 28 de junho de 2019, tem para beneficiar as organizações religiosas. O objetivo aqui não é fazer campanha para o Bolsonaro. Apenas quero que você entenda que uma das melhores medidas jurídicas que as igrejas já viram só precisou de o secretário da Receita Federal assinar uma simples instrução normativa. E esse secretário que assinou a instrução normativa, Marcos Cintra, nem durou muito, porque ele insistiu na sua ideia fixa de propor um imposto único muito semelhante à volta da CPMF. Vocês devem se lembrar. A essa altura, você provavelmente quer entender por que uma instrução normativa com cerca de meia página foi tão importante assim para as igrejas, não é verdade? Vamos a isso então. Ela apenas acrescenta o parágrafo 9º à Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, de número 1863 de 2018,
que vai dizer o seguinte, parágrafo 9º. Ficam dispensados da inscrição no CNPJ os estabelecimentos de organizações religiosas que não tenham autonomia administrativa ou que não sejam gestores de orçamento. Vamos entender melhor o alcance desse dispositivo com exemplos, tá bom? A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil prevê que os modestos pontos de pregação devem inicialmente ser organizados como igreja e somente a partir do momento em que reúnam condições materiais para manter-se, devem buscar a sua legalização. Pois bem, agora a igreja que está dando suporte à criação desse novo ponto de pregação, que o Jonatas gosta de chamar de hipossuficiente, não vai mais precisar fazê-lo de modo informal. E esse ponto de pregação vai ter melhores condições de conseguir implementar todos os benefícios que vão lhe permitir economizar mais e acelerar a sua autonomia financeira. Vamos dar outro exemplo. Eu conheço centenas de Assembleias de Deus que possuem uma administração centralizada na igreja matriz e acabaram não legalizando as suas filiais por diversos motivos, que vão desde o custo do cartório do registro civil de pessoas jurídicas até as dificuldades e os custos adicionais apontados pelos seus contadores para manter uma escrituração contábil de diferentes centros de custo que precisam ser destacados na contabilidade das filiais. Agora vamos mais um exemplo. Imagina uma igreja batista que não possui filiais, mas ela é proprietária do imóvel onde o seu pastor-presidente reside e prepara as suas pregações. Também comprou o terreno ao lado do templo e construiu ali uma cantina e um estacionamento. Esses dois imóveis são considerados estabelecimentos para os fins da instrução normativa, tá bom? Nos nossos exemplos, tanto a Igreja Presbiteriana quanto a Assembleia de Deus e a Igreja Batista vão ter muito a ganhar se destacarem suas filiais, congregações, pontos de pregação, estabelecimentos ou mesmo os seus imóveis no seu estatuto, como filiais que não precisam de um CNPJ, fazendo remissão à instrução normativa. Mas se você ainda está em dúvidas, porque eu acho essa instrução normativa absurdamente revolucionária, tudo bem, ainda não expliquei porque eu gostei tanto dela. Raciocina comigo. A partir de agora, todas as filiais, congregações, pontos de pregação e os demais estabelecimentos da igreja vão estar destacados no seu estatuto. Para facilitar a vida, eu recomendo até mesmo destacar no estatuto os imóveis de propriedade da igreja que estiverem alugados a terceiros. Você tem noção de quantos municípios somente deferem processos administrativos de isenção e reconhecimento da imunidade do IPTU ao preenchimento do CNPJ? Eu também não tenho, mas são muitos. Isso significa que você só conseguia deixar de pagar o IPTU da igreja matriz e tinha muita dificuldade de conseguir o mesmo benefício para as filiais e demais estabelecimentos. Ao listar todos os imóveis e filiais da igreja num único documento obrigatório em todos os atos que a igreja celebra, o seu estatuto, chamando a atenção para a legalidade desses estabelecimentos não precisarem de um CNPJ de filial, voilá! Você vai conseguir matar vários coelhos com uma cajadada só. Ficará muito mais fácil você deixar de pagar o IPTU de diversos imóveis, manejando um único processo administrativo, porque a prova de que estão vinculados à igreja estará explícita no estatuto da igreja. Caso o município continue a se recusar a conceder a imunidade ou a isenção a um determinado imóvel pela ausência de um CNPJ de filial, aí vai ficar muito mais fácil ter o que nós advogados chamamos de prova pré-constituída, necessária para instruir um mandado de segurança contra o prefeito. A questão do IPTU é apenas a ponta do iceberg dos benefícios que a legalização de todos os estabelecimentos da igreja acarretam. Uma igreja 100% na mão da lei vai poder se beneficiar de diversas outras maneiras. Por exemplo, a igreja poderá apontar o endereço de suas filiais sem CNPJ como destino de mercadorias importadas sem impostos. Esses endereços poderão constar das respectivas notas fiscais e salvaguardarão a igreja e a transportadora em fiscalizações. Mas, por favor, preste muita atenção agora. A Receita Federal do Brasil deixou de tratar as igrejas como se fossem empresas e criou uma facilidade enorme para a legalização do mais modesto ponto de pregação. Só que, a depender do modelo de gestão da sua igreja, ainda serão necessários CNPJs de filial.
o CNPJ de filial só é dispensado quando toda a gestão financeira é concentrada na matriz. Se você tiver uma filial que vai ser gestora do seu orçamento, ela vai precisar de um CNPJ, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, nos ajude com o seu joinha e não esqueça de compartilhar com o tesoureiro da sua igreja. Até a próxima!